Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A partir de agora você começa a acompanhar uma videoaula de rotas de aprofundamento, especificamente do seu componente curricular matemática. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos que estão acompanhando esta videoaula, este é o meu sinal. Então, a partir de agora, eu peço a sua atenção, porque eu irei tratar com todos vocês o assunto, o profissional do futuro. Um recorte dentro de uma temática que trata a respeito da revolução informacional. Bastante atenção e prepare, inclusive, o seu material para que você possa fazer anotações que você julgar relevantes a respeito do conteúdo que aqui será ministrado. Então vamos lá. Nós já tivemos uma videoaula anterior em que nós tratamos a respeito da Revolução Industrial, que tratamos também das inovações tecnológicas. E nós sabemos, conforme falas anteriormente feitas por mim, que essas revoluções, elas significam, vamos reforçar, elas significam mudanças, transformações que ocorrem na sociedade. Ou seja, precisamos ter o entendimento de que a sociedade ela não é estática, ela não é parada ao longo do tempo. Os próprios objetos de conhecimento que você tem contato, por exemplo, em história, você consegue perceber isso. Além de nós compreendermos as sociedades atualmente existentes, os conhecimentos históricos que nos reportam ao passado mostram como que civilizações, povos, sociedades que existiram anteriormente possuíam características políticas, econômicas e sociais que não são mais características que perduram ou que estejam presentes em nossa atualidade. Então, isso acaba caracterizando esse caráter dinâmico da sociedade. E é claro que a sociedade, ela se monta diante da questão de manutenção das condições de existência do indivíduo, fazendo uma análise nesse sentido e, inclusive, me baseando na corrente marxista do pensamento. Todas essas mudanças, todas essas interferências no contexto social acabam retratando justamente essa situação. O homem possui necessidades, como Aristóteles escreveu na obra A Política, e precisa suprir essas necessidades. Consequentemente, há uma interação do homem com o meio no qual ele se encontra. E daí, o homem, ele elaborar, construir, modificar a realidade com a finalidade de atender, volto a frisar, a sua necessidade. Estamos tratando de revolução informacional, um recorte da história que evidencia as questões tecnológicas tão presentes na atualidade. E qual a postura, qual o perfil, o que é esse profissional do futuro? Vamos aprofundar a partir de agora? Então, em tela, visualizem. O mundo do trabalho está em constante mudança e o profissional do futuro precisa se adaptar a essa nova realidade. Com o avanço tecnológico, novas profissões surgem e as habilidades necessárias para o sucesso se transformam. Então, por exemplo, quais as profissões existentes no passado? Quais eram os tipos de trabalho que em outras sociedades as pessoas elas estavam habituadas a executar? Sem sombra de dúvidas, atividades produtivas bastante diferentes daquilo que nós vivemos em nosso atual contexto social. Então, tudo isso graças a esse processo de inovação tecnológica. Vamos para mais algumas informações? Vamos visualizar em tela e acompanhem com bastante atenção a leitura. Então, nós temos aqui, nessa projeção para vocês, a menção em relação a algumas tecnologias emergentes que impulsionam essa transformação. A inteligência artificial, a robótica e a automação
estão remodelando o mercado de trabalho. A inteligência artificial automatiza tarefas repetitivas, liberando os profissionais para as atividades mais estratégicas e criativas. Inteligência artificial e automação. A inteligência artificial está transformando diversos setores, da indústria à saúde, com a automação de tarefas repetitivas e a otimização de processos. Robótica e manufatura. A robótica está revolucionando a manufatura, automatizando tarefas complexas e perigosas, além de aumentar a precisão e a eficiência. As novas oportunidades. As tecnologias emergentes criam novas oportunidades de trabalho, como cientistas de dados, desenvolvedores de inteligência artificial e especialistas em segurança digital. Então, percebam, o que é que nós podemos compreender? Hoje, o profissional ele tem que lidar com determinadas tecnologias. Conforme dito anteriormente, algumas profissões, elas emergiram e elas são resultados das inovações tecnológicas que até então vigoram no atual contexto social. Nós sabemos que hoje nós somos habituados ou temos que nos habituar em determinada dimensão ao uso dessa tecnologia. Então, eu vou citar aqui um exemplo para você. Por exemplo, um banco, uma agência bancária. Há entre 20 e 30 anos atrás, o que é que nós tínhamos no que diz respeito a uma agência bancária? Você que era um determinado correntista de um determinado banco, você tinha um atendimento um tanto quanto convencional. Primeiramente, um tipo de atendimento que exigia que você comparecesse na agência para poder executar, realizar determinados serviços. Com o advento da internet, que foi uma grande inovação tecnológica nessas últimas décadas, com o surgimento, obviamente, de novos equipamentos, existem várias operações robotizadas, automatizadas, em que você, cliente de um banco, consegue acessar e executar serviços bancários sem a necessidade de comparecer na agência, né? Ou seja, o atendimento presencial propriamente dito e, inclusive, acessar e executar tarefas sem a necessidade do profissional humano, no caso, o bancário. Por isso, a lógica do autoatendimento. Eu mesmo estou me atendendo. Em que condições? Em um caixa eletrônico que está disponível nas agências bancárias, em farmácias, no shopping, em supermercados, em que eu consigo sacar, fazer um empréstimo, dentre outras atividades bancárias que me são permitidas? Ou eu estou utilizando a praticidade que ainda é mais prático ainda, o meu celular smartphone, que eu tenho ali o aplicativo, que eu consigo acessar e realizar várias operações bancárias, por exemplo, o pagamento de algumas contas, sem ter a necessidade do deslocamento. Vamos avançar para mais algumas informações? Então, temos aqui agora as habilidades do futuro. As habilidades do futuro exigem mais do que conhecimento técnico. As soft skills, como inteligência emocional, criatividade e comunicação, são essenciais para o sucesso profissional. Ou seja, precisamos compreender que, independente do ambiente, independente do contexto que o profissional ele se encontra, ele precisa ter qualificação, ainda mais na atualidade, né? Aliar as habilidades e as competências que ele possui justamente com o uso dessas tecnologias das inovações até então emergentes. Vamos concluir a leitura dos outros itens? Bastante atenção e acompanhem com bastante atenção. Número 1, vamos visualizar em tela. Inteligência emocional. A capacidade de entender e gerenciar suas emoções,
assim como a dos outros. É crucial para trabalhar em equipe e lidar com situações desafiadoras. 2. Criatividade e inovação. A capacidade de pensar fora da caixa, gerar ideias inovadoras e encontrar soluções criativas para problemas complexos é fundamental. Item 3. Resolução de problemas complexos. A habilidade de analisar situações complexas, identificar causas e soluções e tomar decisões estratégicas é essencial para lidar com desafios profissionais. E, por fim, aprendizagem contínua. O mercado de trabalho está em constante mudança. Por isso, é essencial ter a capacidade de aprender novas habilidades e se adaptar rapidamente às novas tecnologias, conforme eu mencionei até agora há pouco para vocês. Então percebam, todos esses itens que eu acabei de ler a vocês, eles tratam de habilidades e competências pessoais, que o profissional ele tem que saber exercer, né? Ou seja, ele tem que ter aptidão para isso. Ele tem que ter a aptidão para o trabalho em equipe, ele precisa ter, digamos assim, o controle emocional necessário, porque no ambiente de trabalho nem sempre tudo são flores, apesar da convivência amigável, mas muitas das vezes o profissional ele também tem que lidar com momentos de tensão, com as cobranças, com a divergência de ideias existente entre os profissionais, que é algo absolutamente natural, ainda acrescento o espírito de liderança, que também é algo absolutamente vital. Então, são algumas ponderações, ou melhor colocando, algumas características que acabam, digamos assim, sendo necessárias a todo e qualquer profissional. E uma delas, que sem sombra de dúvidas, acaba sendo uma orientação de ouro, vou colocar dessa maneira. O profissional, ele nunca pode entender que ele já sabe de tudo, que ele não tem mais o que aprender. Não. Você pode ter, obviamente, um conhecimento, né, devido às suas práticas, às suas vivências profissionais, mas todos os dias são dias de aprendizado, né? Então, o profissional que, em certa medida, ele acredita que ele já sabe tudo, devido ao vasto conhecimento que ele possui em uma determinada área, na verdade, ele é um profissional que ele está se limitando e ele acaba não se encaixando nesse perfil de profissional que hoje o mercado de trabalho exige. Vamos avançar? Para finalizar a nossa videoaula, visualizem. Então, quais são as tendências de trabalho? O trabalho remoto, a flexibilidade de horários e os ambientes colaborativos são tendências que moldam o futuro do trabalho, permitindo que os profissionais trabalhem de qualquer lugar em seus próprios horários. Então, aqui no item 1, vocês podem visualizar 3 itens. No item 1, nós temos o trabalho remoto, que oferece flexibilidade e autonomia, permitindo que os profissionais trabalhem de qualquer lugar do mundo. 2. Flexibilidade de horários. A flexibilidade de horários permite que os profissionais conciliem vida pessoal e profissional, trabalhando em horários que se encaixem em suas necessidades. E, por fim, nós temos no item 3 os ambientes colaborativos. Os ambientes colaborativos, como plataformas online e espaços de coworking, facilitam a comunicação e a colaboração entre profissionais de diferentes lugares. Claro que tudo isso vai depender, digamos assim, do tipo de trabalho a qual você está vinculado. Obviamente, se eu sou um médico, eu não consigo fazer em ambiente remoto uma cirurgia no paciente que precisa que eu esteja ali com ele naquele momento para realização e execução dos procedimentos. Todas essas ponderações feitas agora há pouco, elas ganharam uma maior dimensão no período de pandemia, né, pelo qual o mundo inteiro, digamos assim, teve que se submeter.
E a pandemia, quer queira, quer não, ela acabou sendo um teste, porque dependendo, como eu acabei de dizer, da área de atuação do profissional, da empresa, né, das peculiaridades do ambiente de trabalho, percebeu-se que o trabalho remoto, ele foi bastante produtivo e ele não comprometeu em nenhum caso o funcionamento das instituições, a realização das tarefas e muito menos o controle da produtividade. Por incrível que pareça, apesar de que a pandemia ela tenha sido superada no sentido de ter entrado num status de controle, mas isso não quer dizer que o trabalho remoto, os ambientes colaborativos, essa flexibilização de horários, ela foi eliminada. Muitas empresas, não só no nosso país, mas inclusive em outras localidades, e inclusive órgãos públicos, a depender da tarefa dos setores, deram e dão continuidade ao trabalho remoto e volto a intensificar o comentário, sem comprometimento da produtividade. E, inclusive, alguns estudos apontam que mais eficiente que aquele tradicional trabalho de o horário de chegada, o horário de saída, cumprimento de carga horária, aquela tensão de você estar ali sendo observado e monitorado. Claro que são estratégias que apresentam o seu resultado, mas desde que também a instituição, o órgão, a empresa, né, estabeleça também os limites e que haja um planejamento todo voltado, digamos assim, para isso. Tudo bem? Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado. Eu estou finalizando esta videoaula, mas não deixe de acessar o ambiente virtual de aprendizagem. Tem muito material interessante para você acessar e consolidar os seus conhecimentos. Um forte abraço, tchau e até a próxima.